boa tarde, boa noite. Não sei que horas que tu tá vendo, mas enfim. Estamos aqui para bater um papo, para dar uma conversada. Se quiser desabafar, pode mandar mensagem, coloca no comentário aí. Vamos conversar um pouco sobre algumas coisas, sobre uma coisa que eu pelo menos acho extremamente relevante falar, que muitas pessoas têm e que elas têm dificuldade de superar, que são as inseguranças. Todo mundo tem insegurança, eu tenho insegurança, você tem insegurança, enfim, todas as pessoas elas têm inseguranças. Inseguranças que foram criadas por, às vezes, uma situação na qual você viveu, às vezes uma situação que uma outra pessoa viveu e te contou, e você também ficou com receio de passar pela mesma coisa, às vezes por uma crença que você teve desde quando era pequeno e que trouxe para a vida adulta. Enfim, existem várias inseguranças que a vida nos impõe, que a mídia nos impõe, que a sociedade nos impõe. E que é uma coisa complexa, é uma coisa que é muito difícil de superar. Dependendo da insegurança, é uma coisa extremamente difícil de superar, para falar a verdade. Onde se cria uma espécie de barreira, se cria uma espécie de muro que é difícil passar. É muito difícil passar. Mas se tu pega ali as suas ferramentas, o seu martelo, começa devagarzinho e quebrando esse muro, tu consegue ultrapassar ele, tu consegue vencer esse medo, vencer essa insegurança. Mas você tem que usar suas ferramentas, você tem que ser capaz de utilizar da melhor forma possível. E essa ferramenta ela é importante porque tu tem total controle dela, que é a nossa mente e os nossos pensamentos, enfim. A partir do momento que tu entende que você não é seus próprios pensamentos, que a sua mente ela é uma ferramenta sua, onde tu consegue ter o controle, tu consegue ter uma autonomia, onde você pode chegar e falar para ela parar um pouco, para ela ir com mais calma, porque você não é a sua mente, você não é os seus pensamentos, você consegue controlar eles, se exercitar isso, e com isso, as suas inseguranças, se você conseguir ter uma certa tranquilidade, uma certa calma e saber entender um pouco mais o seu interior, um pouco mais a sua cabeça, elas começam a se tornar um pouco menos dolorosas, porque a insegurança ela sempre vai ser uma coisa dolorosa, sempre vai ser uma coisa difícil de lidar, mas precisa ser enfrentada, porque a partir do momento que a gente não enfrenta a nossa segurança, a gente começa a criar uma bola de neve onde ela começa a se tornar maior, 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 e a raiz dessa insegurança começa a ficar cada vez mais firme e mais difícil de arrancar. Então, a partir do momento que tu tem uma insegurança e tu percebe que é necessário sim ir de frente com ela, apesar de ser difícil, apesar de doer, apesar de ser uma coisa que não é confortável, isso vai fazer com que ela comece a se desprender e que uma hora pode sim chegar a ser uma coisa que era só uma experiência na qual tu teve insegurança e se tornou um aprendizado, onde hoje em dia você não tem mais aquele medo, onde hoje em dia você não tem aquele receio, você simplesmente conseguiu superar e conseguiu entender que aquela coisa, ela não era você. Ela era uma coisa que estava internalizada e que tu conseguiu, como qualquer coisa que está internalizada pela gente e que não é a gente, tu conseguiu excluir, tu conseguiu realmente mandar embora para viver uma vida mais tranquila, com menos medo, menos receios. Eu sempre tive diversas inseguranças, como por exemplo, falar em público, como por exemplo, me expor, como por exemplo, insegurança sobre o futuro, que é uma coisa que muita gente tem, insegurança sobre si mesmo, sobre as próprias capacidades. São inseguranças que as pessoas têm, só que a gente tem que entender que os responsáveis dessas inseguranças somos nós. Então, a partir do momento que eu tenho insegurança sobre o futuro, ao invés de aceitar
que, o futuro é imprevisível, a gente não faz ideia do que vai acontecer, a gente não entende como que é a vida ou como que as coisas acontecem e que, tá tudo certo, tá tudo bem a gente não saber e não tem que criar uma expectativa sobre o que pode acontecer. Então, essa insegurança sobre o futuro, tá tudo bem, não precisa ter ela porque ela não vai te fazer bem e o mundo é imprevisível, as coisas são imprevisíveis e isso não vai mudar de jeito nenhum. Jamais a gente vai saber o que acontece amanhã. Ou alguma vez da sua vida você já conseguiu planejar tintim por tintim e tudo isso acontecer de forma maravilhosa, linda. Enfim, as coisas elas não acontecem, elas podem acontecer de forma muito boa, às vezes superar a expectativa, mas nada acontece do jeito que a gente realmente quer e do jeito que a gente planeja 100%. Então, a aceitação é uma base para que a insegurança ela consiga ser eliminada da gente. Eu, por exemplo, tinha uma insegurança enorme de falar em público, me tremia, gaguejava, ia tirar foto, sempre estava retraído, outra hora eu mostro para vocês. Eu sempre tive medo, sempre tive muito receio. Eu fui um adolescente, uma criança, repleta de receios, repleta de medos, que conseguiu superar porque eu comecei a tentar me entender um pouco cedo. Então, esse fato de tentar me entender, tentar saber o que acontece dentro de mim, sempre ter essa curiosidade a respeito de mim mesmo, me fez com que eu conseguisse vencer isso, vencer essa insegurança e superar, não 100%, mas conseguir melhorar muito a respeito disso. Então, eu percebi que a partir do momento que tu começa a se conhecer um pouco, essas inseguranças, elas começam a desmoronar. Porque você entende qual que é o motivo raiz, qual que é a coisa que te traz aquela sensação estranha. Você se perguntando os seus porquês, refletindo o porquê que você tem medo, como falar em público. Por que eu tinha medo? Porque eu não sabia conversar direito, eu não sabia dialogar, e isso me dava uma sensação de que eu poderia a qualquer momento passar vergonha falando alguma coisa. E essa sensação de passar vergonha, o porquê que eu tinha esse pavor de passar vergonha? Eu tinha pavor de passar vergonha porque passar vergonha era uma coisa que eu ia perder um valor ali. Talvez as pessoas elas não quisessem ficar próximas de mim. Talvez eu perdesse respeito, eu fosse zoado, eu fosse bulinado naquela época que era mais novo. E isso talvez poderia me trazer traumas ou coisa do tipo. E por que eu tinha tanto medo de sofrer essa brincadeira, essa zoação, ser bulinado? Porque quando eu era mais novo ainda, eu lembro que eu já sofri com essas coisas, na qual pegavam minhas coisas, pegavam meu lanche, e que aquilo lá me causou uma sensação muito ruim na época, onde quando você é criança, com 6, 7, 8 anos, tu sente muito mais e marca muito mais a tua vida. Então, a partir do momento que tu se conhece um pouco melhor, tu percebe que não é que eu não sei falar em público. Não é que eu jamais vou saber falar em público. É uma coisa que eu tenho medo de falar em público porque, quando eu era mais novo, eu sofri com uma situação que me deu insegurança, que me fez com que eu tivesse medo de sofrer bullying, onde eu tinha medo de ser julgado e eu tinha medo de falar em público, consequentemente, por isso. A partir do momento que tu entende e tu disserta um pouco mais a fundo sobre você mesmo, sobre o que acontece da sua raiz, você entende que aquele seu medo, aquela sua insegurança, ela tem um motivo que não é uma coisa absurda, que é uma coisa na qual, se tu pensar de forma consciente, tu consegue ver que aquela raiz, aquele problema principal que causou tudo isso, ele é tranquilamente superável. E que quando você entende que dá para superar tranquilamente e que aquele medo de ser bulinado novamente, de ser
zoado, de ser judiado, aquilo ela não vai retroceder agora, porque é um outro momento da vida, são outras situações, é uma outra coisa, eu estou mais desenvolvido, eu me conheço mais, eu sei que aquilo não vai me afetar da mesma forma, então eu consigo perceber que, eu posso ir realmente falar em público, porque não vai me afetar tanto hoje em dia. E esse processo de você se perguntar os seus porquês, o que acontece, como que acontece, quando acontece, é necessário para o seu autoconhecimento e para que as suas inseguranças elas sejam vencidas. Às vezes tu tem uma insegurança pelo teu corpo, tu tem uma insegurança a respeito de relacionamentos, de se abrir para relacionamentos, tu tem uma insegurança de confiar nas pessoas, tu tem uma insegurança sobre mudar o seu estilo de vida. São várias inseguranças que elas podem afetar várias áreas da sua vida. E que todo mundo é inseguro. E que tá tudo bem ter insegurança. Não tem problema ter insegurança. É uma coisa normal, é uma coisa totalmente aceitável. E tu tem que admitir que existe aquela insegurança, aquele medo em você, enraizado, onde a partir daí tu consegue gradativamente melhorar, tu consegue gradativamente evoluir em cima dele, porque tu consegue ter uma percepção diferente sobre aquela sua insegurança, ao invés de só assumir como uma coisa verdadeira, que não tem como superar, que é de você, que já é seu, que é você, sendo que ele não é você, é uma coisa que a vida te impôs, as coisas te imporam, a sociedade te impôs, e que se você trabalhar e se você se entender principalmente, isso vai ser uma coisa muito mais fácil e muito mais tranquilo. Às vezes tu tem insegurança sobre o teu corpo, porque se tu pensa um pouco, não sei, às vezes a mídia impôs que tem um padrão de corpo, um padrão de beleza, na qual você sente que tem que estar naquele padrão, você sente que se não tiver vai ser julgado pelos outros, e que isso te causa uma sensação de que você vai ser excluída, e que isso vai te fazer mal, enfim. Se tu realmente refletir, você vai perceber que os motivos para você ter aquela insegurança, eles não têm tanta lógica. Os motivos, eles na maioria das vezes são relacionados ao seu ego, ao seu medo de estar sendo julgado, ao seu medo do que as outras pessoas vão pensar, e que a partir do momento que tu realmente visualiza ele e consegue se desprender um pouco do seu medo, das vontades do seu ego, você vai conseguir realmente melhorar cada vez mais e tu vai conseguir realmente superar isso, desde que você exercite e enfrente essas inseguranças, percebendo que aquilo não é um bicho de 7 cabeças, e sim uma coisa que tu mesmo criou, uma coisa que tu mesmo absorveu e aceitou para si mesmo, e que não é necessário. Não precisa aceitar. Você pode, sim, falar que não quer mais aquilo, ir contra e vencer. Então vamos vencer. Vamos usar esse tempo de quarentena, de isolamento social, para tentar compreender um pouco mais sobre as suas inseguranças, para que tu consiga, na próxima vez que passar por ela, superar. Tu consiga olhar essa insegurança como um aprendizado, uma evolução pessoal, e que te fez chegar a uma vida muito mais feliz.